Testosterona. Será que todo homem precisa repor a testosterona quando ela está baixa? Bom, ultimamente eu tenho recebido muito paciente que chega no meu consultório com o intuito de repor a testosterona, achando que só porque ela está um pouco baixa ali, ele precisa repor, né? Mas e aí, será que todo mundo precisa repor realmente? Bom, só para a gente ter uma ideia aí, pessoal, a testosterona ela não é válida para qualquer pessoa, tá bom? Não é todo mundo que vai se beneficiar da reposição da testosterona, porque antes da gente olhar para a testosterona em si, a gente precisa ver muitos fatores que estão envolvendo a vida desse paciente aí, tá certo? Porque muitas vezes a gente vê um paciente que chega no consultório, pô, com uma testosterona de 300, 400 ali, e o médico simplesmente vai lá e já, pô, já soca uma ampola de diclofenaco nesse paciente aí, né? E já nem viu nada, nem sabe como que é o paciente, nem conversou direito com ele. E não é o correto a ser feito, tá bom? Quando a gente fala de diminuição de testosterona, muita coisa que a gente tem que ter em mente é que vários fatores podem diminuir a nossa testosterona, tá certo? Um deles, só para a gente ter por uma base aí, seria no caso hipóxia durante uma noite ruim de sono, pessoa que ronca demais, tá certo? Então essas pessoas elas acabam gerando uma hipóxia a nível central, no sistema nervoso central, que acaba diminuindo os hormônios que vão estimular a produção da testosterona a nível do testículo, né? Outro fator que pode diminuir muito a testosterona é diabetes mellitus ou uma síndrome metabólica, né? Também, que mais pode diminuir a testosterona aí? Obesidade, tendo em conta que a obesidade pode diminuir até 3 vezes mais a testosterona do que o envelhecimento por si só, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai já sair prescrevendo testosterona para todo mundo. Nem todo mundo vai se beneficiar disso daí, tá certo? Então, quando a gente vai olhar para a testosterona do nosso paciente, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o que eu tenho que olhar? Eu não posso olhar, só me basear na testosterona, entendeu? E quando eu olho para a testosterona, eu tenho dois tipos: a total e a testosterona que vai estar ligada às proteínas, aquela que vai ter a porção, perdão, a porção livre, que vai estar no sangue ali, né? A total é aquela, tudo que eu consigo dosar, mesmo a testosterona que vai estar ligada ao SHBG, a albumina e a livre. E a testosterona livre mesmo é aquela que eu tenho real no meu sangue, tá bom? Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado em relação a isso daí também. E aí eu tenho que olhar outra coisa, eu não posso olhar só para testosterona. Preciso olhar para quem também? Para o meu nível de LH e FSH, tá bom? Lembrando que esses hormônios que são produzidos lá na nossa hipófise, eles estimulam as células de Leydig lá no testículo a produzirem a testosterona, tá bom? E aí a partir daí a testosterona, ela pode continuar como testosterona ou ser convertida a estradiol pela aromatase, ou ela pode ser convertida a DHT, de hidrotestosterona, que é uma forma mais ativa ali, pela 5-alfa-redutase, tá certo? Então, ela não fica só na testosterona, ela vai para esses três caminhos que ela pode andar. Então, quando a gente olha lá, níveis baixos de FSH, de LH, pode significar algum problema que a gente está tendo aí. Claro que o envelhecimento pode gerar isso daí, o hipogonadismo secundário, que é a nível central, pode acontecer isso daí, tá bom? Mas só que também a gente tem condições como o hipogonadismo primário, que é o próprio testículo está atrofiado, já não está mais produzindo de forma correta, tá certo? Então, assim, quando a gente for olhar para o paciente, sempre lembrar, olha para o FSH e LH, tá certo? Para ver se eles estão em níveis normais. Outra coisa, a gente tem que olhar para o ACTH, tá bom? O ACTH, ele é um marcador que vai ter ali pra gente mostrando se eu vou estar produzindo muito cortisol. Pacientes estressados produzem muito cortisol, tá certo? Produzindo muito cortisol, eu tenho muito ativação da 5-alfa-redutase e da 5-beta-redutase. E essa enzima, ela vai converter a testosterona em DHT, diminuindo o meu nível de testosterona. Tá bom? Então, cuidado com isso daí. Pessoas com alto nível de estresse podem ter diminuição da testosterona. Vai ter diminuição do nível da testosterona. Pessoa com diminuição de vitamina D vai ter diminuição da testosterona. Com uma inflamação crônica do corpo, vai ter diminuição da testosterona. Tá certo? Então,
é basicamente isso daí. Olhei para LH e FSH, normal, beleza. Aí para quem que eu tenho que olhar? Olhar para esses outros hormônios. Eu tenho que conversar com o meu paciente, entender se é um paciente inflamado, se não é um paciente inflamado, como que ele é, se ele tem uma boa alimentação, se ele tem um bom sono, se ele faz atividade, se ele não faz atividade física, se ele toma sol, se ele não toma sol, entendeu? Tudo isso daí vai estar envolvido na produção da testosterona do meu paciente. E um cuidado que eu preciso ter também é se esse paciente ele não está tendo muito o aumento do SHBG. Porque o SHBG, principalmente em um paciente que tem diabetes ou síndrome metabólica, ele rapta, ele faz uma captura da testosterona e isso acaba diminuindo os níveis de testosterona no nosso corpo. Tá bom? Então é importante a gente olhar para isso daí. Tá certo, pessoal? E aí, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: como que eu vou controlar? Ah, beleza, optei por fazer a minha reposição de testosterona. Como que eu vou controlar isso daí? Eu sempre tenho que estar olhando para o meu paciente e controlar o seguinte: testosterona, eu gosto muito de manter ela sempre no quartil superior lá. A gente pode colocar de 400 a 1.200 o nível da testosterona. Eu sempre gosto de manter ela no quartil superior, mais próximo de 800, por ali. Mas isso é uma coisa minha, tá? Eu gosto de manter assim. Então eu prefiro manter ela mais a nível de 800 ali, tá certo? Só que eu sempre tenho que olhar também para DHT e para o estradiol. Sempre tendo em conta que o DHT eu também preciso manter no quartil superior e o estradiol sempre no quartil inferior, tá certo? E aí a gente tem algumas técnicas para conseguir fazer isso daí. Combinado, pessoal? E qual é a melhor forma para repor testosterona ao meu ponto de vista? Eu gosto de duas, né? Tanto o creme, que a gente vai passar o creme dérmico, né? Transdérmico ali, que a gente pega a testosterona base, né? Em Pentravan, um creme Pentravan ali. Usa o pumpzinho, passa de manhãzinha, né? E também eu gosto muito do cipionato, né? Que é a Deposteron. E aí tem várias formas de fazer, vários esquemas de usar Deposteron, tendo em conta que o creme, ele é um pouquinho ruim por causa de questões como local que a gente precisa passar não pode ter pelo, tá certo? Então é um pouco ruim, principalmente para os homens, ter um local que não tem pelo. Depois que eu passei o creme 2 horas, eu tenho que evitar contato com pessoas. Ou se uma pessoa passou agora e já vai treinar, a pessoa sua muito acaba não absorvendo tão bem o creme. Só que ele tem uma vantagem. Ele aromatiza menos, ele converte menos testosterona em estradiol. E ele também converte menos testosterona em DHT, tá certo? Já o Deposteron, ele é bem melhor por essas questões aí, só que ele aromatiza muito mais e ele promove muito mais o aumento do DHT, tá certo? Então, assim, são estratégias que a gente tem que saber como a gente vai começar com o nosso paciente para saber se eu já vou entrar com anastrozol, não vou entrar com anastrozol, tá certo? Então, assim, acho que a gente tem que deixar um pouquinho para vocês entenderem isso daí, tá? E tendo em conta que também a gente pode lançar mão de algumas opções aí. No caso, se você quer aumentar a fertilidade, a gente pode estar usando o Clomid também, né? Junto com o HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, né? Pensando em fertilidade, tá certo? Só que são várias estratégias que a gente pode estar usando. Que essas daí, esses dois últimos que eu acabei de falar, eles atuam diretamente a nível do testículo, estimulando o testículo a produzir testosterona, tá? Mas assim, se eu pensar em reposição de testosterona, eu tenho que saber brincar com esses várias janelas de oportunidade que eu tenho aí, para não fazer loucura com o meu paciente e também não deixar ele na mão, tentar conseguir o resultado que a gente consegue, que a gente quer para o nosso paciente e o que ele está desejando também, tendo em conta que não é com fins estéticos que eu tô falando sobre isso, tá, pessoal? Tô falando com fins de longevidade, de melhora da qualidade do padrão de vida, tá bom? Então, é válido a gente pensar, olhar bem para a testosterona, mas sempre com cuidado e com carinho, tá? E só para quebrar um mito aí que falam que testosterona aumenta câncer de próstata ou doenças cardiovasculares, assim, em relação ao câncer de próstata, não tem nenhum estudo que comprove que a testosterona, quando reposta no nosso corpo, aumenta o câncer de próstata. Inclusive, foi comprovado que pessoas com baixos níveis de testosterona têm maior probabilidade de desenvolver o câncer de próstata e câncer mais agressivo, tá bom? Já em relação a doenças cardiovasculares, já está comprovado que aumentar os níveis de testosterona, manter um bom nível de testosterona, diminui doenças cardiovasculares, tá certo? E são inúmeros os estudos, são muitas coisas que a gente tem por aí. Então, galera, vamos lá, vamos
olhar com carinho, fazer com responsabilidade, tá bom? Se tiver dúvida, pode mandar pergunta aí que eu teria o prazer de responder, combinado? E é isso aí, espero que tenham gostado desse conteúdo.